Fala pessoal, sou Vitor Peralva, esse é o canal Professor Peralva e no vídeo de hoje a gente vai tratar desse assunto aqui, tratando extrato bancário no Power Query. Bom, o vídeo de hoje ele teve origem na dúvida do nosso amigo Christian Gomes. Ele falou: bom dia pessoal, minha vez de pedir um help. Como transformar a tabela da esquerda na tabela da direita no Power Query? Essa tabela não está bem visível aí, mas eu dei uma melhorada nela. Basicamente, o que ele tem é isso aqui. Veja que a tabela dele é um extrato bancário. Na verdade, no extrato, o arquivo que ele disponibilizou não tem assim. Então, você tem uma primeira linha com as informações do Pix. Só que quando você tem o histórico, o que acontece? O histórico ele pode ocupar mais de uma linha. Como é o caso aqui, que está ocupando 3. Só que isso não é um padrão. Apesar de na imagem que ele colocar sempre ter 3, às vezes tem 5, às vezes tem 1. E essa variação pode parecer um problema, mas a gente vai ver como resolver. E o que é que ele quer? Ele quer justamente isso, que os dados eles estejam em uma única coluna e o histórico seja dividido em várias colunas. Deu para entender? Então, toda a operação vai estar numa única linha e o histórico em várias colunas. Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai ver aqui. Eu já carreguei a nossa planilha aqui para o Power BI. Então vamos entrar aqui no Power Query. Eu já carreguei o arquivo dele, o extrato. E aqui a gente vai observar o que eu falei. Cada operação ela tem uma linha de dados completos e quando a gente tem alguma informação adicional, alguma quebra que é feita pelo sistema, ele vai aparecer em 2. Às vezes ele vai aparecer em 3. E assim por diante. Veja só esse aqui, ó, em 5 linhas. Como é que a gente vai tratar isso? É o que a gente vê a partir de agora. Então, aqui, o que é que eu sugestiono? Primeiro, vamos eliminar essa etapa aqui de tipo alterado. Se você assiste meus vídeos, sabe que eu não gosto de tipo alterado logo aqui no início. Eu deixo para fazer isso mais lá para o final. Eu vou vir aqui na guia adicionar coluna, coluna de índice, e vou escolher aqui a partir de 1. Veja que ele vai preencher aqui para mim com a numeração de 1 até o final das linhas. Agora, a gente vai adicionar mais uma coluna, coluna personalizada, e nessa coluna personalizada, a gente vai fazer a seguinte verificação. Ora, eu sei que toda vez que se inicia um lançamento, a gente tem os dados completos na linha. Isso quer dizer o quê? Que se eu olhar aqui, aqui começou um lançamento, aqui começou outro, aqui começou outro. Então, sempre que tem uma data, a gente está, digamos assim, começando um lançamento. Sempre que você tem esses nulls aqui, indica o quê? Que são linhas adicionais que foram criadas para comportar exatamente esse histórico. Então, aqui na coluna personalizada, a gente vai colocar o seguinte. Se a minha coluna de data ela for diferente de null, ou seja, se ela tiver dados, então, then, o que é que eu quero fazer? Se ela for diferente de null, eu quero trazer o meu índice, a minha coluna de índice. Caso não, eu quero trazer null. Na prática, o que é que isso vai fazer? Somente as linhas principais, ou seja, as linhas iniciais, elas vão ter a numeração aqui. As demais vão ficar como nulas. E agora, a gente pode fazer o quê? Guia transformar, preenchimento para baixo. A gente acabou de criar uma espécie de índice, onde aqui eu tenho um lançamento que se iniciou na linha 2. Aqui eu tenho o que se iniciou na linha 5. Aqui eu tenho o que se iniciou na linha 8. Ou seja, eu estou dizendo para cada linha dessa ao que ele pertence. E para que eu faria isso? Para poder agrupar os meus dados de uma forma mais fácil. Então, essa coluna de índice serviu já para o que eu queria. Eu posso eliminar ela. E agora eu vou vir aqui na guia transformar, agrupar por,
E aqui, como eu já tinha a minha coluna personalizar selecionada, ele já trouxe ela aqui para mim. E eu vou pedir para agrupar por todas as linhas. Então, eu vou colocar aqui, dar o nome de linhas. Em vez de contar as linhas, eu vou escolher todas as linhas e vou dar um OK. Veja que ele criou várias tabelinhas aqui, e em cada tabela ele está trazendo, digamos assim, as linhas correspondentes àquele lançamento. Quando só tiver uma linha, ele vai trazer uma. Quando tiver um histórico de 2 ou mais linhas, ele vai trazer aqui para a gente. Veja aqui, por exemplo, nesse 13, que ele tem 3 linhas de histórico, e as 3 linhas estão aqui para a gente. Perfeito! Agora eu já tenho uma tabela para cada lançamento. Mas o que é que eu quero fazer com isso? E a resposta está aqui. A gente vai adicionar uma coluna personalizada. E agora, o que é que eu posso fazer? Linhas, ou seja, eu estou pegando o conteúdo da minha coluna de linhas e dessa tabela que está na coluna de linhas, o que é que eu quero dela? Eu quero trazer o histórico. Ele não vai aparecer a opção aqui para mim, porque eu estou entrando dentro da tabela. Eu estou navegando para dentro da tabela. Então, se você tiver prestado atenção, o nome da coluna ela é histórico, todo em maiúscula e com acento. Então, eu vou fechar aqui. Quando eu der um OK, veja que ele vai criar automaticamente para mim uma lista. E nessa lista, bora trabalhar aqui em cima desse registro 13 aqui. Está na linha 7, certo? A gente já tinha visto que ele tem 3 linhas. O histórico ele vai ocupar 3 linhas. Aqui na minha lista, eu estou trazendo só os dados desse histórico. E o que é que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, agora que eu já fiz o trabalho, e aqui dentro da tabela eu já tenho inclusive ainda essa coluna de personalizar. Eu posso excluir essa coluna. E agora eu vou expandir aqui as minhas listas. Só que em vez de expandir para novas linhas, eu vou dizer que eu quero extrair valores. O Power Query vai perguntar, beleza, você quer colocar um delimitador para concatenar esses itens? Como é que você quer fazer? Não vai botar nada. Para ficar mais visível, eu vou dizer que eu quero colocar um personalizado, que vai ser espaço. Vamos botar aqui um pipe, espaço. Quando eu der um OK, veja que agora ele vai trazer para mim a informação. Bora dar uma expandida aqui, para ficar mais fácil da gente ver. E bora pegar a nossa linha que a gente escolheu aqui, que é a linha 7, que se referia ao lançamento da operação 13. Opa. Então, aqui na linha 7, a gente lembra que o histórico ele era composto de 3 pedaços. E esses 3 pedaços tá aqui, ó, Pix recebido. Aí eu botei o espaço, o pipe e o espaço, para ficar fácil da gente ver a divisão, onde acaba o que era uma linha e começa a outra. Recebimento de Pix, outra quebra, e aí aqui o CPF, de certa forma, anonimizado da pessoa. Então, aqui a gente já conseguiu, de certa forma, resolver o nosso problema. Agora eu posso expandir as linhas. Eu já não vou trazer o histórico, porque a gente já tem ele aqui do lado, e nem a coluna personalizar, que ela só servia para a gente fazer o agrupamento. Não quero usar o nome da coluna original e vou dar um OK aqui. Ele vai trazer toda a nossa tabela e veja que aqui para a nossa linha 13, ele está ainda trazendo aqueles nulls, essas linhas null. Agora basta eu vir aqui, só que aí você também vai perceber o seguinte, ó, que o histórico ele está se repetindo. Eu só preciso, na prática, dessa primeira linha aqui, ó, dessa linha 13. É ela que vai ter todos os dados. A linha de baixo, eu só estou repetindo o histórico que eu já agrupei. Então, basta eu vir aqui e vou desmarcar o nulo e dar um OK. Pronto. Nossa tabelinha já está agora adequadamente organizada. Aqui só faltou mesmo
eu mudar. Quando eu adicionei a coluna, eu acabei não dando um nome. Aqui, agora eu vou mudar. Eu voltei aqui na minha etapa de personalização e vou alterar aqui meu nome para histórico. Vou dar um Enter. Vou ver se não quebrou em outra etapa. Veja que ele quebrou. Vou clicar aqui em ir para o erro e vejo que em valores extraídos ele faz referência aqui ao personalizar 1. Basta eu alterar para histórico e ele vai voltar a funcionar aqui a etapa. Voltando à minha última etapa, a gente vai ver que tudo funcionou certinho e aqui ele já está com o nome de histórico para a gente. Pô, perfeito, legal. Mas, Vitor, não foi isso que o nosso amigo pediu. Se a gente voltar aqui, você vai ver que o que ele queria é que o histórico, em vez de estar em uma única coluna, ele tivesse separado em várias colunas. E agora? Então, bora fazer aqui uma solução 2. Eu vou duplicar esse meu extrato. E agora, o que é que eu vou fazer? A gente vai alterar ela a partir dessa personalização adicionada a 1. Então, eu vou clicar aqui na etapa imediatamente posterior, clicar com o botão direito e pedir para excluir até o fim. Em vez de ficar excluindo etapa por etapa, eu já vou excluir todas essas 4 últimas aqui. Pronto, Power Query já fez essa alteração para mim. Só que agora, o que é que acontece? Quando você tem aqui na sua coluna adicionada, sua coluna personalizada, isso aqui, linhas e histórico, eu estou pedindo para traga para mim a coluna histórico da minha tabela linhas. Ok? Só que se eu não quiser trazer ele como uma lista, quiser trazer ele como tabela mesmo, como é que eu faço isso? É bem simples. Em vez de você colocar aqui um único colchete, você vai colocar 2 colchetes. Esse primeiro colchete aqui, ele vai indicar que você está selecionando as colunas da tabela. E aí depois você vai listar quais colunas você quer. Aqui a gente só quer uma, só histórico. Eu vou dar um OK. Observe que aqui, na minha coluna histórico, onde eu tenho aparecendo aqui lista, agora ele vai mudar para tabela. Eu vou dar um OK e a gente vai conseguir ver essa mudança. E agora eu posso clicar aqui e aqui embaixo ele aparece com uma tabela. Veja que, inclusive, ele manteve a nomenclatura do histórico. Como vocês sabem que eu gosto de função, eu vou dar uma duplicada aqui. E a gente vai trabalhar numa função para tratar cada uma dessas tabelas. Como a gente já pegou uma queridinha aqui, vamos pegar essa tabela 13 aqui. Vamos usar ela como referência. Então, beleza, eu tenho um histórico, eu tenho 3 linhas aqui de histórico. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na guia transformar, e dentro da guia transformar, eu tenho a opção de transformar colunas e linhas. Eu vou clicar aqui nela, e veja que agora ele trouxe aqui para mim o histórico como atributo, e as informações do histórico enquanto valor. Eu vou transpor essa tabela. E agora, você vai ver que o histórico ele ficou na linha de cima. E as informações elas ficaram na linha de baixo. Então, veja só. O que eu tenho aqui, que está histórico, 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 nada mais é do que o que eu quero que seja cabeçalho. E o que está aqui embaixo é o que eu quero que seja os valores. Então, eu vou pegar, vou usar a primeira linha como cabeçalho, e automaticamente, apesar dos nomes estarem iguais, você não pode ter colunas com o mesmo nome. Ele vai criar histórico, histórico 1, histórico 2, e assim sucessivamente.
Então veja que aqui a gente já tem o nosso problema resolvido. O Power Query, mais uma vez, criou lá a nossa etapa de tipo alterado. Eu vou pegar e vou excluir ela. E aqui eu já tenho o necessário para minha função. Eu vou aqui duplicar mais uma vez, só para você poder ver, entender. Vou vir aqui na guia página inicial, editor avançado. Essa etapa 13 aqui, nada mais é do que a navegação que foi feita para a tabela 13 que a gente tinha lá. Então eu vou apagar essas linhas. Ok? Para eu criar minha função, você já deve saber, a gente vai usar, vamos dar o nome de tabela, vou dizer que é stable, ou seja, que ela é uma tabela, para o Power Query só aceitar no argumento uma tabela, vou botar o sinal de igual e o maior. Agora, eu preciso usar o meu argumento, a tabela, em algum lugar. Onde é que vai ser? Aqui onde tem, nessa primeira etapa, esse hashtag 13, ele faz referência ao nome da etapa anterior, que a gente apagou. Eu vou só colar. Opa. Na cópia aqui, acabou substituindo. Então, tabela. E aqui eu tenho tabela também. Vamos dar um concluído. E ele vai virar uma função. Vamos dar um nome mais bonitinho. FX trato histórico. E eu vou voltar aqui para a minha tabela. Veja que eu não preciso mais dessa etapa personalizar, que servia só para eu identificar cada uma das operações. E eu quero tratar agora o meu histórico. Como é que eu vou fazer isso? Vou adicionar uma coluna, invocar a função personalizada. Qual o nome da função que eu quero? FX trato histórico. Onde é que está a tabela que eu quero utilizar? Ela está numa coluna, então nome de coluna, e a coluna que eu quero é justamente a coluna histórico. Eu vou dar um OK. E pronto. Veja que aqui ele vai trazer as tabelas já tratadas. Se eu tiver só uma linha de histórico, ele vai trazer só uma linha. No momento em que eu tiver duas, ele traz histórico em 2. Se eu clicar aqui na nossa, que na verdade é 7, né? Quando a gente tira, veja que aqui ele tem 3. Então pronto, eu não preciso mais desse histórico, que serviu para a gente gerar a tabela. Eu posso expandir aqui. Aí, o cuidado. Ele geralmente considera as primeiras tabelas para definir aqui o nome das colunas. Se eu expandir dessa maneira e der um OK, o que vai acontecer? Ele só vai gerar 2 colunas. Se eu pegar aqui o meu 7, por exemplo, ele está dizendo que teve o Pix, recebimento de Pix, mas cadê o Pix lá, anonimizado? Não tem. Por que isso aconteceu? Porque ele não pegou todas as colunas possíveis. Para fazer isso, eu vou voltar aqui, vou pedir para expandir, e veja que ele tem um carregar mais aqui. E ele ainda diverte você, ó. Essa lista ela pode estar incompleta, toma cuidado. Então bora botar carregar mais. Ele vai dar uma lida em todas as tabelas para ver quais são as colunas que ele possui. E agora a gente apareceu de histórico até histórico 5. Eu vou dar um OK. Ele vai expandir, vai criar minhas colunas de histórico até histórico 5. E pronto. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vou expandir aqui, só que agora eu não quero mais nenhum histórico. Não quero histórico personalizar, como no outro tratamento que a gente fez. Vou eliminar aqui as minhas colunas nulas. E agora sim, a gente tem do jeito lá que o nosso colega pediu. Qual o melhor?
depende da sua regra de negócio. Você vai ver se é melhor essa separação aqui em colunas do histórico, que eu não gosto muito, ou se você prefere fazer dessa forma aqui que eu fiz no primeiro, deixando o histórico todo consolidado numa única coluna. Uma advertência que eu não fiz no vídeo anterior é que essa consulta que eu criei para que a gente pudesse criar a função, para ver o passo a passo, entender esse passo a passo, você pode excluir. Você não precisa manter ela no seu modelo. Ou, se você quiser, se for no Power BI, você pode desabilitar a carga. E assim, isso aí não vai pesar no seu modelo, só vai se manter o script. A ideia é mesmo que, se tivesse algum erro, algum ajuste que tivesse que ser feito, a gente conseguisse testar aqui e depois levar lá para a função. Beleza? Então, eu espero seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e comenta, vê se você tem uma outra solução, compartilha aqui com a gente. É sempre bom aprender com vocês. Obrigado e até mais.